Nesta semana, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, registrou a participação dos atuais operadores no leilão do Tecon Santos 10, terminal de containers, maior arrendamento portuário da história. O mercado tenta entender como isso e quem poderá ou não participar na concorrência. Nós recebemos agora Patrício Júnior, diretor de investimentos da TIL, uma empresa sócia da Brasil Terminais Portuários, que opera um grande terminal de containers aqui em Santos. Seja bem-vindo, na verdade, o terminal de containers é em Navegante. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Um ótimo dia a você. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar de novo com vocês aqui. Daniel Hittner também participa desta nossa conversa, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Um ótimo dia a você, Hittner. Obrigado, Gabriel. Obrigado, bom dia a todos e obrigado, Patrício, pela participação aqui e vinda no nosso estúdio em Brasília. Perfeito. Patrício, primeira pergunta para a gente começar essa conversa. Temos este leilão, ainda está em discussão sobre quais serão os participantes que poderão enviar propostas para arrematar este lote, para arrematar este ativo. Há interesse da TIL no ativo que vai ser leiloado do Terminal de Containers 10 lá de Santos, por favor? A Terminal Investment Limited, ela tem investimento em todos os continentes do mundo. Nós estamos aqui no Brasil, através do grupo MSC, em 6 terminais de container. Então, obviamente, Santos é um porto muito atrativo e o Brasil vai ao exterior pedir investimento em infraestrutura. Então, mais uma vez, nós estamos tentando atender um pedido do próprio governo brasileiro, que é investir em infraestrutura para poder gerar empregos e aumentar o PIB brasileiro. A gente não tem investimentos no Brasil, principalmente em Santos, já tem um bom tempo, o que está fazendo com que o Porto de Santos esteja passando um momento não só de esgotamento, mas um momento de sufoco muito grande, com exportadores reclamando de não poder mandar seus produtos para o exterior. E sim, nós temos total interesse de investir no Brasil em qualquer lugar que haja necessidade de nova infraestrutura. Daniel Hittner, por favor. Patrício, eu queria entender um pouco qual é a restrição e o gargalo operacional de Santos atualmente para a operação de contêineres. Santos tem basicamente ali 3 grandes terminais de contêineres atualmente, a Santos Brasil, a Brasil Terminal Portuário, da qual vocês são sócios com 50% ao lado da PM, da Maersk, e a DPW. O que se diz é que a gente está chegando num ponto de saturação muito importante, num gargalo muito grande em Santos, o que encarece a movimentação de contêineres e atrasa a atracação de navios. Eu queria entender isso do ponto de vista da TIL, que é um operador importante, para saber o grau de urgência que a gente tem na entrada em operação do Tecon Santos 10 para justamente diminuir esse gargalo. Vamos tentar passar da navegação para o transporte de ônibus. Imagina que você tem 10 ônibus e tem 10 lugares para você estacionar esses teus 10 ônibus. Eu tenho uma nova linha de ônibus e seria o 11º, só que não tem vaga para eu estacionar esse 11º. Então, a possibilidade de você movimentar passageiros, ela fica reprimida porque você não está investindo nessa infraestrutura. Então, é isso que está acontecendo em Santos. As empresas de navegação, os exportadores brasileiros têm trabalhado para aumentar a sua exportação e também a importação e, consequentemente, novos serviços são demandados. Só que esses novos serviços eles não estão aparecendo porque eles não estão tendo possibilidade de atracar e também não tem uma retroárea suficiente dentro dos terminais para poder receber essa carga nova e assim poder trabalhar com eficiência e preço baixo. Há 4 anos eu venho avisando que ia faltar capacidade em Santos. Faltou. Agora a gente está tendo restrição para poder fazer novos investimentos que já deveriam ter sido feitos com muito mais antecedência. O que falta no nosso país, em geral, não é uma política de Estado para que tudo seja planejado e a gente nunca mais fique dizendo, olha onde a gente está. E sim a gente tem que começar a falar, olha onde a gente poderia estar. Né? A gente poderia estar muito melhor em termos de infraestrutura e eficiência e preços baixos, porque a única coisa que gera preço baixo é a capacidade em grande poder
para que o exportador possa poder barganhar com os operadores portuários. Se isso não existir, inverte. Por isso que os bandeira branca estão felizes, por isso que os terminais bandeira branca estão sendo vendidos a 2, 3 bilhões de dólares e ninguém comenta essa parte. Quem é que está pagando isso? Quem está pagando isso, Daniel, é você e eu quando a gente vai no mercado comprar o produto mais caro, porque todo mundo repassa o preço. Perfeito. Agora, Patrício, se você me permite, Gabriel, só para dar continuidade, parece ficar claro aqui que a TIL tem um interesse muito objetivo em entrar no leilão do Tecon Santos 10. E pelo que saiu da ANTAQ e já foi para o TCU, a TIL não poderia participar, pelo menos dessa primeira fase em que a restrição é horizontal. Quer dizer, quem está no porto já, ou sócios de um terminal que opera atualmente em Santos, caso da TIL, não poderiam entrar no leilão do Tecon Santos 10. Como é que a TIL recebe essa restrição a partir de agora? Vocês esperam reverter essa decisão no TCU? Esperam ainda esclarecer ou tentar reverter essa situação no governo? No limite, pode ser a justiça. Eu queria entender um pouco a estratégia da TIL para reverter essa restrição. Vamos tentar esquecer a princípio justiça, porque toda vez que se fala em justiça, se fala em alongamento de prazos e, consequentemente, o Brasil e Santos não podem ficar esperando por isso. Então, o que a gente espera é que haja um bom senso dentro do TCU, que é a próxima etapa, e possam ser corrigidas pequenas decisões que foram tomadas, talvez, posso dizer, por esquecimento, por não levar em consideração alguns pontos importantes. Apenas para lembrar, Santos, há 15 anos atrás, tinha 2 terminais. Um tinha 60% do mercado e o outro 40% do mercado. Então, 60% era aceitável. Os preços eram altos, vieram 2 terminais, os preços baixaram e aí algumas pessoas foram na imprensa e olha, isso é tão ruim que os preços baixaram. Então, a gente primeiro tem que definir qual é a política de Estado. Dar valor a quem faz um investimento em infraestrutura e gera valores mais baixos ou ao contrário. Bom, a TIL entrou, pegou um chamado lixão no Porto de Santos, que era um passivo ambiental terrível e é hoje considerado o maior projeto ambiental, não só da TIL, mas do Brasil na área portuária. Então, essa parte também não está sendo levada em consideração, que a gente transformou nada num dos maiores terminais portuários. Então, nós pegamos um parceiro, que é o APM Terminals, e com eles nós temos 50% do terminal. O que quer dizer isso? Você deixa de ser dono da sua empresa quando você tem um sócio. Então, a gente não manda no terminal, a gente tem gerência operacional, mas não é efetiva. Consequentemente, o governo também está esquecendo que já foram licenciados, Gabriel, já foram licenciados 2 novos projetos, que são a Evolve e um outro projeto da Triunfo, que os 2 juntos, em termos de terminais de contêiner, dão 7,5 milhões de TEUs. Então, quando a gente fala que 3,5 milhões de TEUs, que é o novo terminal, é um mega terminal, a gente está desconsiderando o mundo e nós mesmos estamos nos colocando para baixo. 3,5 milhões de TEUs é um terminal pequeno. Pode ser um grande terminal para Santos, mas continua sendo, na visão mundial, um pequeno terminal. Quando a gente fala que a TIL, o APM Terminals, a DP World e a CGM não vão poder participar, é como se você tem 3, 4 apartamentos que estão alugados há 30 anos, essas pessoas pagam em dia, pagam todas as correções que você está, pintam todos os apartamentos e você tem um novo apartamento, você vai alugar e você não quer que essas pessoas concorram nesse novo apartamento. Obviamente, a possibilidade da oferta por um aluguel maior você não vai conseguir, vai ser focado para algumas outras empresas e nós vamos perder a chance de poder continuar sendo aquela empresa boa que paga suas contas em dias, que demandas são atendidas. E também uma outra coisa, os clientes dos nossos terminais estão cada vez mais reclamando, não da gente, mas da falta de investimento em infraestrutura. E a gente tem avisado, olha, o preço vai aumentar, não tem capacidade, você vai pagar mais alto.
Perfeito. E, por exemplo, já o cálculo, caso a TIL consiga participar deste certame, caso saia vencedora da disputa e faça os investimentos para a expansão em 50% da capacidade, de quanto ficaria com o mercado no Porto de Santos, na concentração deste mercado, você mencionava 60% anteriormente, antes dos investimentos privados, antes das expansões, quanto que a TIL teria caso saísse vencedor e fizesse os investimentos na região? Vamos fazer assim, matematicamente, os 4 terminais que hoje estão no Porto de Santos, todos somados, têm a capacidade máxima de 11 milhões de TEUs. Se você botar 3,5 de um e se a BTP é na faixa de 2,5, se você somar, vai dar 6 milhões, de 11 vai dar um pouquinho mais de 50%. Entretanto, dentro desses 2,5 milhões da BTP, eu teoricamente tenho ingerência em metade. A metade me daria menos de 40% quando a gente botasse no total. Entretanto, uma das grandes falhas do projeto, da aprovação da ANTAC, é exatamente isso. Eles já lhe autorizaram 2 novos projetos que juntos têm 7 milhões e meio de TEUs de possibilidade de crescimento. Então, quando você pega os 11 milhões com 7,5, você vai para 18,5. E aí, se eu pegar 3,5 com 2,5, 6 de 18,5 é 30%, né? Até menos de 30%. Então, nós falamos agora há pouco 60%, nós estamos falando 30%, porque esse terminal, o STS-10, só vai encher completamente em 2034. E deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. Eu venho falando há 4 anos sobre isso, ninguém dá atenção. Só vai ter nova capacidade, novo berço no Porto de Santos daqui a 3 anos. Porque se não tiver problema na justiça, se no final do ano for feita a licitação, se em fevereiro for assinado o novo dono, ele vai botar a pedido para vir novos equipamentos que demoram 2 anos para serem fabricados e serem entregues. E depois precisa 5 meses para serem montados, de 3 a 5 meses. Vão comprar 10, vai demorar 6 meses. Então, o terminal mesmo só vai estar operando em maio, junho de 2028, daqui a 3 anos. Santos vai ficar no sufoco que está hoje, piorando até 2028. Não tem solução, mas poderia se o governo tivesse um plano de Estado. Por favor, Rittner. Patrício, só para a gente arrematar, suponhamos aqui, é óbvio, está muito claro aqui pelo seu discurso que você espera que o TCU ainda reverta essa decisão, se vocês não conseguirem reverter de outras formas, você não quis falar nem da via judicial, que é sempre uma possibilidade, mas digamos que essa restrição de fato aconteça e o leilão ocorra sem a possibilidade de participação da TIL. A TIL é uma multinacional com base na Suíça, você reside lá, você dialoga com os conselheiros, com os acionistas. Com que cara sai o Brasil, na visão da TIL, a partir dessas restrições? Vocês têm terminais e investimentos em todo o mundo. O Brasil acaba perdendo um pouco de protagonismo ali no portfólio da TIL, se isso prosperar? Eu não posso também ser falso ou trazer... A minha ideia não é falar besteira aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil vai ser sempre importante, qualquer partido direita, esquerda, meio. O Brasil é um grande país e precisa de grandes investimentos em infraestrutura e nós somos uma empresa mundial e vamos investir. Agora, a gente vai ficar muito desapontado se nós estamos atendendo às solicitações do governo, os roadshow que o governo faz de investir no país, a gente vem e a gente começa a ter restrição, é muito negativo para a imagem do país, porque nós somos referência no mundo. Só para você pegar matemática, você pega a MSC hoje em dia é responsável por 20% da capacidade mundial, a MESC 15% e a CGM 15%. Isso tudo somado dá 50%, ou seja, essas 3 empresas que estão sendo proibidas de participar do novo leilão, são responsáveis por 50% da capacidade mundial de transporte de contêiner. O Brasil está indo contra a lógica. Então, isso é que é ruim, é o que o pessoal fala em segurança jurídica, por isso que quem investe aqui quer ganhar um pouco mais, eu falo em qualquer setor. Então, essas pequenas coisas não fazem muito sentido. Eu vou te dar um pequeno exemplo que eu esqueci de comentar anteriormente na sua pergunta. Nós estamos falando em mega terminal de 3,5 milhões de TEUs. Existe uma cláusula, uma condição da ANTAC dessa vez, porque Itajaí deu besteira, não deu certo,
de fazer assim, você tem que ter tido experiência em operar terminal de contêiner. Só que a exigência é 100 mil TEUs nos últimos 5 anos. Nós estamos falando de um terminal, mega terminal, como você está comentando, de 3,5 milhões. Eu vou pedir que alguém só tenha movimentado 100 mil TEUs nos últimos 5 anos? Será que é para incluir alguém que não é novo no mercado? Eu não sei. São pequenas condições assim que a gente tem que não apoiar. Nós temos que ser um país cada vez mais transparente, com condições iguais para todos, para que todos possam competir. Existe um negócio chamado Serasa. O nosso grupo tem um Serasa limpo no mundo inteiro. Você não pega uma condição que seja diferenciada. E aqui no Brasil, através das concessões que a gente tem, todas elas nós estamos pagando em dia e todas elas nós estamos fazendo os investimentos demandados. Por que a gente vai ser considerado o bandido dessa novela? Não é justo. Perfeito. Patrício, última pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, mais uma vez, nos cenários hipotéticos, caso não participe deste leilão, seja realmente bloqueada pela decisão da ANTAQ, e, claro, seguindo na premissa de que o Brasil sempre vai ser muito importante para investimentos da companhia, isso abre mais apetite da empresa e dos seus concorrentes para próximos leilões, para outros ativos? Eu gostei que você insistiu na pergunta, eu tentei escapar, mas você veio no meu pé. Então, vamos fazer assim. A TIL, ela tem na sua raiz a MSC, que é o nosso core business. É importantíssimo para a MSC, é importantíssimo para os exportadores e importadores que o Brasil ganhe nova capacidade. Então, a possibilidade de se ajuizar isso, a gente está analisando hoje em dia in-house, para ver se realmente vale a pena a gente atrasar um projeto como esse, se o Brasil tomar uma decisão. Agora, foi uma decisão tomada com poucas considerações, algumas foram descartadas, não foram lembradas. Eu não acredito que a ANTAQ tenha feito de má fé, porque eu conheço todas as pessoas que lá estão, Flávia Takafashi, Albert, o Dr. Caio, o nosso almirante, são pessoas dignas, pessoas decentes, que podem ter escapado alguma coisa e cabe a gente lembrar. É normal. Agora, nós vamos continuar se investindo no Brasil, agora com uma dor toda vez que a gente entrar. Tem aquele ditado que quem bate esquece, quem apanha jamais. A gente vai ficar nessa de quem apanha jamais vai esquecer, mas o Brasil merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e todo o nosso investimento. Eu acredito piamente que essas condições vão ser revistas. Eu acredito piamente que o TCU vai rever, vai possibilitar que o Brasil tenha melhores condições nesse que é hoje considerado o mega terminal, ainda que as condições para operá-lo sejam de operador de 5º nível. A gente acredita sim que o TCU vai rever, a gente acredita que vamos poder participar e a gente acredita que tudo foi feito com a maior honestidade possível, mas sempre acontece algumas coisas e cabe, a democracia é para isso, para a gente discutir, alterar o que está errado e ir adiante, porque o Brasil precisa de investimentos em infraestrutura. Patrício Júnior, muito obrigado pela tua participação aqui conosco no CNN Money, sempre bem-vindo à nossa programação. Desejo uma ótima quinta-feira, um bom dia. E que Deus nos proteja. Agradecido. Daniel Hittner, sempre bem-vindo à nossa programação, agradecido novamente pela participação. Estamos juntos.